Olá meus amores, bem-vindos! Vamos para mais uma leitura intuitiva de carnaval incrível! Vocês devem estar a reconhecer que eu sou o chapeleiro maluco, não é? Da Alice no País das Maravilhas. Então, eu resolvi trazer todos os meus baralhos da Alice e tenho um baralho novo para estrear agora que se chama Journey of Oz and Wonderland, que é uma mistura da Alice no País das Maravilhas e o Feiticeiro de Oz, e nós vamos começar com esse baralho. Vamos começar com esse baralho e ver o que é que vem para nós hoje. E é engraçado porque o chapeleiro maluco, vocês sabem que eu bebo muito chá, não é? O chapeleiro maluco também é conhecido por beber chá, mas eu não tive vontade nenhuma de trazer chá para aqui, então resolvi trazer as cartas as mensagens do chá, sabem? Não é aquelas mensagens do chá, do meu chá. É tea leaf, as mensagens das folhas de chá, é umas cartas redondas, vocês já vão ver lá mais para o final. E é o que temos. Então vamos ver o que é que vem para nós hoje, nesta leitura incrível. É a primeira vez que uso este baralho, ainda nem tirei nenhuma carta. Ah não, tirei 4 cartas para mim antes de começar a leitura. Mas antes de... é o primeiro dia, podemos dizer assim, que eu uso este baralho. Portanto, nós temos o 5 de ouros. Estas cartas são muito lindas, têm uns dourados, não sei se vocês conseguem ver. Tem uns brilhos dourados. Acho que dá para ver. Dois de ouros. Uau! As de ouros. Uau! O dependurado. Oito de ouros. Sete de ouros. Por baixo do baralho, a Imperatriz. E o 9 de espadas, uau! Imperatriz. Com o 9 de espadas. Então, vamos contar a história entre um homem e uma mulher. Vocês sabem que eu adoro, né? Então, há aqui um homem que está a sentir vergonha por causa de uma perda. Porque é assim, a carta do 5 de ouros fala muitas vezes de perda, também pode falar de abandono, mas este homem parece que levou com uns ovos na cara, não é? Olha, parece mesmo estas partidas de carnaval que se fazem, não é? De mandar ovos. E os ovos na cara é sempre sinónimo de uma humilhação, não é? Portanto, há aqui alguém que sentiu-se humilhado em relação a uma perda, mas a pessoa também está envergonhada por outro motivo. Esta pessoa está com vergonha de ter perdido alguma coisa, ou está com vergonha a respeito de alguém que esta pessoa abandonou. Está com vergonha de ter abandonado alguém. É isto mesmo. Esta pessoa está com vergonha de ter abandonado alguém. E este é o homem da história.
este homem da história, ele humilhou a mulher da história. Quando a abandonou, ela sentiu-se muito humilhada. Houve ali algumas coisas em que ela se sentiu verdadeiramente humilhada por ele. Ele fez ela passar por situações que ela não queria passar. Quando ela deu por ela, já estava a viver um filme que não era o dela. E onde ela não foi colocada num papel que ela merecia, ok? Ela sentiu-se humilhada por causa de todo este enredo. E este homem, agora ele está-se a sentir envergonhado por causa das coisas que ele lhe fez a ela. E tudo isto começou com o abandono. Portanto, ele abandonou-a, ou ele não a quis, ele rejeitou-a. Ela sentiu-se humilhada por causa de algumas coisas que aconteceram relacionadas com essa rejeição. E agora ele está-se a sentir envergonhado de ter feito isto. Ok? E então ele tem oscilado, não é? Ele tem aqui no 2 de ouros oscilado em relação a esta mulher. Seja isto o que for. Porque ele... é como se ele tivesse ao mesmo tempo sentimentos bons e maus por ela. Sentimentos bons e maus a respeito da história com ela. Ele tem as duas coisas. Tem o mau e o bom e o médio. Tem as três coisas. O bom, o mau e o médio. As de ouros, ok? Portanto, ele quer muito ter um início com ela. Eu já sei. E ele não sabe se consegue superar a parte negativa que ele gravou no inconsciente dele sobre esta conexão. Provavelmente a parte negativa que ele próprio promoveu na conexão, mas ele não sabe se consegue... Ele não sabe se consegue perdoar-se e ultrapassar essa parte o suficiente para dar um passo. Temos aqui os sapatos que falam sobre dar um passo, não é? O suficiente para dar um passo para este início. E ele tem estado a mudar de opinião sobre toda a situação, porque ele antes, ele não via estas coisas que eu estou aqui a dizer. Ele não via estas coisas que eu estou aqui a dizer. E ele agora vê qual é a responsabilidade dele e o que é que aconteceu aqui. E ele sente-se envergonhado e não sabe se consegue superar isso. Se consegue ter a coragem suficiente e colocar o ego de lado para avançar na direção deste início. 8 de ouros. Ok? Ele tem estado a trabalhar nele próprio, ok? 8 de ouros. Tem estado a limpar padrões, porque isto aqui é uma pessoa a cozinhar. A comida é aquilo que nós colocamos dentro do nosso corpo, não é? Fala sobre o receber. Este homem tem aprendido a ganhar amor próprio. Também temos aqui a Imperatriz, que aqui neste caso fala dele. E ele também tem estado a ganhar amor próprio, mas ele tem estado a trabalhar nele próprio, seja de que forma for. E ele já sente que está a receber resultados positivos desse trabalho que ele tem feito nele. Porém, a respeito desta mulher, ele ainda não conseguiu ultrapassar a parte onde ele tem vergonha do que fez. Isto era quem ele era no passado aqui. Ok? Diz aqui, tenha cuidado, beware. Ele sabe que não trouxe uma influência positiva para a vida dela e ele tem muito medo de sentir que, mais uma vez, não conseguiu trazer uma boa influência para a vida dela e que trouxe só negatividade. Ele tem medo disso. Porque ele não quer ser essa pessoa que só traz o negativo. Então isto dá-lhe ansiedade. Por um lado, ele quer muito, porque ele sente que esta mulher está alinhada com a melhor versão dele, com o amor próprio dele. Por um lado ele quer, e por outro ele tem esta ansiedade de e se correr mal? E se eu descobrir que eu não estou à altura? E se eu descobrir que mesmo tendo transformado em mim os padrões, mesmo assim, eu não sou bom para ela, eu não lhe faço bem? E ele está neste questionamento. Vamos tirar mais um baralho da Alice. Este é o Alice Tarot, que vocês já conhecem. Quem segue o meu canal há mais tempo já conhece este baralho. Também tem dourados. Rei de ouros, rei de espadas. Uau! Este homem tem muito, muito interesse em fazer a coisa certa com ela.
E isto não é apenas para corrigir o que aconteceu no passado, mas porque ele quer ver-se a ele como este homem que faz a coisa certa. Estão a ver? O homem que faz as coisas certas, que é capaz de fazer as coisas certas, ele quer ser este homem. Ele não quer ser o homem que lhe dá insónias, que não lhe deixa ela relaxar. Ele não quer ser o homem que ela não pode confiar. Ele não quer ser o homem que ela não sabe as intenções dele. Ele quer ser claro com ela e quer claramente dar-lhe umas intenções de compromisso sério, ok? Ele sabe que no passado ele não era nada assim. Ele era uma pessoa casual, uma pessoa instável. Ele sabe isto. E então ele quer ter a certeza que está um homem que se tornou naquele homem que ele quer apresentar a ela. Ou seja, ele não quer apresentar uma versão dele que é uma máscara ou que é uma farsa. Ele quer mesmo ser o homem que ele vai dizer a ela que ele é. Estão a ver? Ele quer ser coerente com as palavras. Ele quer que ela veja quem ele é e quem é o homem que ele se tornou, sem que ele lhe tenha que dizer isso. E acabou de cair uma folha. Este homem deixou ir muita coisa. Muita coisa. A planta deixou cair uma folha mesmo agora. Este homem deixou ir muita coisa, padrões, coisas velhas dele, e ainda está a deixar. Está a fazer cura, porque olhem aqui, este rei de ouro está debaixo da árvore, não é? Parece mesmo a situação da folha que caiu, não é? Mas ele está a dormir. Parece que ele está a fazer aquele processo do 4 espadas, não é? Ele ainda está a curar e a largar coisas. Ele quer ser aquele homem tão claro, tão transparente, tão homem já construído e senhor de si mesmo, que ela o olha e diz: uau, este homem é um rei de ouros com um rei de espadas. Ele quer que ela veja isso nele sem ele ter que lhe dizer: olha, eu sou o rei de ouros com o rei de espadas. Eu transformei-me num rei de ouros com o rei de espadas. Não, ele quer que ela veja. Ele quer que ela veja e reconheça isso nele sem haver necessidade de palavras. Lá está, pajem de espadas, é aquele que observa. Ele quer que ela o observe e veja o crescimento dele. Ele quer que ela o observe e veja a mudança dele, o crescimento, a solidez dele, o quanto ele transmite confiança. E portanto, e desta forma ele quer que, ao ela ter essa experiência, não é? De vê-lo a ele como um novo homem, é isto. Ele quer que ela o veja como um novo homem, mas que ela confie nessa nova visão que ela está a ter dele. E que ela confie nessa nova versão dele. Então ele tem que sentir que está sólido nessa nova versão, para não vacilar e não voltar para o homem antigo que ele era. Ok? Então ele quer ter a certeza disto antes de avançar para este início palpável, As de Ouros. É por isso que ele tem estado a trabalhar algumas questões nele, ok? Então é isto, ele quer que ela o observe e veja a maturidade que ele ganhou, o homem confiante que ele se tornou. Este chapéu está-me a cair. Ele quer que ela veja a pessoa interessante que ele é hoje em dia, para ela querer ter um compromisso com ele. As de Ouros 2 vezes. Uau! As de Ouros 2 vezes. Isto é o as da grande manifestação. O início de uma grande manifestação. É o as. Agora imaginem 2. 2 ases na matéria. Este homem não está aqui a brincar. O As de Ouros é aquele que eu considero ser um início de alguma coisa que vai levar a compromisso. Estão aqui 2. Isto também pode indicar que ela anda também à procura da mesma coisa. Que ela também quer compromisso. Estou a suar por causa desta... Por causa deste pelo. Deste meu cabelo novo, de chapeleiro. Vamos tirar mais um baralho da Alice. Por que não?
Por que não? Que criatividade! Tudo baralhos da Alice. Incrível. A torre. Uau! Ele quer surpreendê-la pela positiva. Olhem os olhos da Alice lá atrás. Ele quer que ela o veja numa nova versão. Ele quer que ela o veja e essa visão dela quebre completamente a visão antiga que ela tinha dele. Então ele também sabe o que é que ele provocou nela a nível de negativo no passado, não é? Nós tínhamos visto, ele sabe. Ele sente-se envergonhado, ele sabe o que é que fez. E sabendo o que fez, ele quer mesmo destruir... Ele quer destruir esse passado. Ele reconhece que eles têm uma ligação diferente, uma ligação incrível a nível espiritual, 2 de copas. Ele reconhece, eu acho que... O sentimento que eu tenho aqui é que eu acho que ele nunca sentiu isto com outra pessoa. Talvez até tenha sido esse o motivo... Talvez até tenha sido esse o motivo que fez com que ele se afastasse dela. E que a abandonasse. Ele não soube lidar com essa sensação que ela lhe transmitiu. E ele nunca sentiu isso com mais ninguém. E isso nunca lhe saiu da cabeça. Ele nunca a esqueceu por causa disso. Pagem de copas. Este homem está aqui a beber o chá, não é? Este homem já pensou 1000 vezes o que é que lhe vai dizer a primeira vez que falar com ela. Pagem de copas. Já pensou, já repensou. Ele tem imenso carinho por ela. Imenso bem-querer, sabem? Não é uma coisa só a nível amoroso, não é só aquela cena do fogo, da paixão. Ele quer bem a esta pessoa, esta mulher da história. Ele quer bem a ela, mesmo que ela não queira ficar com ele. Ele quer o melhor para ela. Então ele respeita as escolhas dela, ok? O que quer que isto seja. No entanto, ele quer vir na direção dela com a melhor versão possível. Ele quer lhe apresentar a melhor versão dele possível. E isso tem feito com que ele ainda não tenha agido de acordo com o que ele quer fazer. E o tempo vai passando, não é? Pois é, ele está-se a conter. A força. Ele está-se a conter. Com medo de voltar que ela o veja normalmente como ele era. Ele não quer uma dupla humilhação. Ele não quer se sentir duplamente envergonhado. Mais um baralho da Alice. Ainda não apareceu o chapeleiro, mas já apareceu este coelho também que bebe o chá. Ora bem, o rei de paus. Rei de paus. Agora fiquei confusa, deixem-me ver aqui uma coisa. São muitos baralhos diferentes, uma pessoa fica estressada com isto. Deixa eu ver. Não, é o rei de espadas. Rei de espadas. É o segundo rei de espadas que aparece. Este homem é um bocadinho racional. É por isso que ele tem estado a avaliar estes prós e contras e tudo isso, né? Não quer avançar só assim emocionalmente. Porque se ele quisesse seguir as emoções, já tinha seguido. Ele tem muitas emoções por ela. Ele está a tentar ver os prós e os contras e tentar também minimizar os riscos no que toca ao impacto da pessoa dele na vida dela, ok? Ele não quer sentir que veio para a vida dela para sugar energia ou para lhe tirar o brilho a ela. Ele não quer isso, ele quer sentir que faz a diferença de forma positiva e que é aquela pessoa firme, ok? Que ela pode confiar. Então ele tem muito esta cena de querer fazer a coisa certa. Ele quer servi-la. Vocês veem que o coelho ali está a servir o chá, não é? Ele quer servi-la
No sentido de nutri-la, ele quer ser aquela pessoa que toma a iniciativa em relação a ela, ok? E sentir que não é ela que faz as coisas andarem para a frente, é ele que faz as coisas andarem para a frente. Não consigo atinar com este chapéu, vou ter que fazer aqui qualquer coisa. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada e vou aguentar. Eu vou aguentar até estar com a cabeça metida no chapéu. 3 de espadas. Pois é, este homem, ele sofreu por sentir que lhe fez sofrer. Quando lhe caiu a ficha a ele em relação ao que ele lhe fez a ela, este homem começou a entrar num sofrimento profundo e isso é que fez com que ele se sentisse envergonhado. Dê-me um segundo que eu já cá venho. Finalmente consegui atinar com o meu chapéu e continua a ser uma chapeleira maluca, mas agora ele não vai cair, porque eu tenho uma estratégia, arranjei uma estratégia em que ele não vai cair. Então, ao passo que no passado este homem tomou decisões em que talvez ele não tenha pensado nela, não tenha pensado no bem-estar dela, não tenha pensado o que é que ela pensava, o que é que ela queria, não tenha pensado o que é que ela sentia. No passado, as decisões que ele tomou e que afetaram a vida dela também, ele nunca contemplou o que é que lhe poderia estar a acontecer a ela nessas decisões. Ao passo que no passado ele priorizava mais olhar para ele, nesta situação agora em particular, ele está muito atento a ela e o que é que ela sente, o que é que ela pensa, o que é que ela pode... qual o impacto que ele terá na vida dela. Ele está preocupado verdadeiramente com ela. Este homem está mais preocupado com ela do que com ele, porque ele, quando lhe caiu a ficha do que é que ele tinha feito a ela, isto teve um impacto grande nele, porque ele é um homem que não gosta... É um homem que gosta de agradar, não gosta que as pessoas fiquem com uma imagem negativa dele. Percebem? Portanto, até pode ser por uma questão de ego que ele ficou com o coração partido, mas resultou. 9 de espadas. Temos 2 9 de espadas nesta leitura. Este homem está verdadeiramente ansioso com toda esta história. Com toda esta situação, com tudo isto que eu tenho estado aqui a falar. Ele até pode ter estado ligeiramente deprimido em relação a ela, em relação a eles, em relação a tudo isto. 3 de ouros. Ele está a fazer uma cura e tem os guias e mentores, o anjo da guarda, toda essa gente está a trabalhar na energia dele. Seis de espadas. E ele ainda está na transição de se tornar um homem de valor. Ele já sente que está mais um homem de valor do que ele era antes, mas ele ainda sente que não está solidamente nessa postura. Está sólido, ele sente que está sólido o suficiente para começar a falar com ela. Mas ele sente que ainda está em transição. E está mesmo, 6 de espadas. Ele ainda está em transição. Olha, as de copas. Uau. 2 as de ouros e um as de copas. 7 de espadas. Pois é, este homem vai... Ele vai ter que resolver isto dentro dele, não é? Porque ele quer este início. Ele tem muitos sentimentos por ela. Mas ele não confia nele próprio, no caráter dele. Ele não confia completamente no caráter dele. Ele acha que pode magoá-la. Ele acha que, apesar dele ter estes sentimentos todos, apesar dele ter estas intenções de início, ele acha que ainda, mesmo ele já se estando a tornar um homem de valor, talvez ele ainda a possa magoar. E ele não quer isso. Não quer isso. Aqui diz não precisa de ter medo. No need to fear. Relembre-se o quanto você é poderoso. Ok?
Portanto, isto serve perfeitamente para este homem, não precisa de ter medo. Lembre-se o quanto você é poderoso. Ou seja, isto também diz que ele tem o poder para abrir esta porta com ela e apresentando-lhe já a nova versão. Eu acho que quando ele estiver em contacto com ela como ele quer estar, apresentando-lhe a nova versão, ela própria vai-lhe ajudar, não é? A estar nessa nova versão, porque ele vai querer estar à altura para ela, ok? Então é mais fácil ainda. Não beba o veneno. Não faça as coisas que você sabe que são más para si. Isto é exatamente o conselho para ele. Não faça as coisas que ele sabe que são más para ele e para ela. E uma das coisas que é má para ele e para ela é ele não confiar nele, ok? Ele estar nesta insegurança profunda. Isto não é nada bom. Siga o coelho branco. A curiosidade encontra a oportunidade. Isto quer dizer que o universo vai mandar sinais, e já está a mandar sinais a este homem, que levam no sentido dele fazer este avanço na direção deste início. Nonsense. It's time to talk sense. É assim, há uma parte desta história entre ele e ela que eu acho que ela nunca percebeu, nunca lhe fez sentido. Há uma parte desta história que ficou naquele reino do eu não percebo isto. Não percebo porque é que isto aconteceu, o que é que se passou aqui. Pode ter havido informação escondida. Ela pode não ter acesso a tudo o que aconteceu entre eles os dois. Ele tem, ela não. Ela não. E então está na hora dele, ao menos, levar-lhe a informação que está em falta. Nem que seja para ela resolver o coração dela. Se ele quer tanto ajudar, se ele quer tanto contribuir, ele também pode ajudá-la a encerrar isto dentro dela. Mesmo que depois cada um deles siga caminhos opostos. Eu duvido que isso aconteça com 3 ases aqui, sendo um deles o as de copas e 2 ases de ouros. Vamos tirar as mensagens do chá, porque eu não trouxe chá para beber e o chapeleiro precisa de chá. Ui! Bem, temos aqui já muitas cartas. Então nós temos aqui o golfinho que diz que há um ganho financeiro que vai ser obtido através de coisas que nós fizemos no passado. Eu posso expandir isto nesta história para algo que eles vão ganhar agora, mas que foi obtido através de algo que eles viveram no passado. Então o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que apesar disto ter sido uma novela mexicana entre os dois, houve alguma coisa de positivo que foi cultivado nos dois corações no passado e que vai trazer um retorno agora na direção dos dois. Por exemplo, eles podem ter marcado positivamente um ao outro, mesmo no meio da negatividade, a um ponto em que, pelo menos, se ele tentar conversar com ela, ela dá-lhe uma oportunidade de conversar por causa por causa desse sentimento que ela teve em relação a ele no coração, percebem? Alguma coisa boa aconteceu no passado que faz com que haja um ganho neste momento. Então, há aqui o interesse de fazer alguma coisa leve, beber um café, beber um chá, e aqui diz que você deve aceitar críticas construtivas e válidas. Isto é
o que ele deve aceitar da parte dela. Se eles tiveram uma relação de amizade, ela pode ter achado que ele era um amigo com duas caras. Ela pode ter achado que ele não foi verdadeiramente amigo dela, se eles tiveram uma amizade. Ou mesmo no amor, ela pode ter visto que ele era uma pessoa com duas caras. Ok? E, portanto, ela vai ter coisas para lhe dizer no sentido da crítica, mas que é válido porque tem a ver exatamente com o que aconteceu, percebem? Ela não vai inventar nada. Tipo, é algo que tem que ser dito e ele tem que aceitar isto também. Eu vejo aqui que isto aqui, esta abertura, este início, esta porta entre estas duas pessoas seria um início muito harmonioso e tranquilo, ok? Existe mesmo uma forte oportunidade deles falarem, deles reunirem, deles exporem o que é que sentem. Você está no caminho certo, você está no caminho certo em relação a uma área específica da sua vida. Ou seja, isto está aqui a confirmar que o que este homem quer fazer na direção dela é o caminho certo para ele. Isto de vir na direção dela, isto deles conversarem, isto é o caminho certo para ele e para ela também, para os dois. A bota. Aqui diz, você precisa de aumentar o seu esforço se você quer atingir os seus objetivos. Isto é ele, se ele quiser que isto aconteça, ele tem que fazer acontecer, ok? E tem que ultrapassar aquele diabinho interno que ele tem, que o ego dele está-lhe a fazer crer que ele pode ser mau para ela novamente, percebem? Portanto, a subida na direção do sucesso. Este homem já curou aqui algumas coisas, já se elevou, já não está onde ele estava, ok? E eu acho que ele ascendeu um pouco até espiritualmente também, ela também, e a conexão entre os dois também. Há um sentimento de escassez em relação à vida amorosa dele. Ele está com aquele sentimento de que algo lhe falta. E o que ele sente que falta é ela. Isto fala sobre um início. Isto é como se fosse um as. Isto é o nascer do sol, ok? Um novo início, novas ideias criativas e novas aventuras. Portanto, claramente que está aqui muita energia de início. E eu acho que este início é como se fosse a chave, não é? Que desbloqueia várias coisas aqui. Às vezes esta história de as pessoas não falarem e ficarem a tentar adivinhar o que é que se passa na cabeça de uma da outra é um bocado complicada. E olha, isto é dito por alguém que lê cartas, não é? Às vezes as pessoas usam estas ferramentas de adivinhação para evitar o real diálogo que é necessário, para evitar enfrentar as questões e hoje em dia usam também outras coisas, usam a internet para andar a observar a outra pessoa mas depois não falam com ela. Este tipo de coisas eu acho que nós estamos a viver uns tempos um bocado estranhos, porque as pessoas parece que cada vez têm mais medo da frustração, medo de falhar. Há muito medo de falhar. Antigamente as pessoas encontravam-se na rua, estavam interessados. Um homem estava interessado numa mulher. O que é que ele fazia? Via a mulher na rua, não havia internet, não havia essas coisas. Ia lá, falava com ela e via até onde é que essa conversa vai dar. Hoje em dia ninguém fala com ninguém. As pessoas estão atrás do telefone e querem conhecer alguém, vão para a rede social, não falam diretamente. E perdeu-se um bocado esse contacto com uma coisa que é importante, que é as pessoas olharem no olho umas das outras e falarem e dizerem e percebem? Isso perdeu-se na cena romântica. Um pouco, não é totalmente, mas perdeu-se um bocado. E torna a situação um bocado mais desafiante. As próprias pessoas ficam com muito medo do fracasso. Não há razão nenhuma para medo. Antigamente as pessoas faziam isto o tempo inteiro. Hoje em dia é que estão mal habituadas. As pessoas estão habituadas a mandar mensagenzinha, ver na internet, ver se está online, isso é tudo tão cansativo que se as pessoas fossem logo direto ao ponto, ficavam logo a saber o que é que se passava do outro lado. Isto era se as pessoas soubessem lidar com a própria frustração.
Mas não, a sociedade está a criar pessoas carentes, que têm medo de falhar, medo da frustração, medo de arriscar, não é? Portanto, pessoas que acabam por ficar escondidinhas no seu mundo, ali com os telemóveis a ver e tal, e depois não fazem nada. Não pode ser, porque é assim, aqui vê-se claramente, a energia está super incrível e fluida para este início. E uma pessoa que está-se a sentir insegura e que por causa disso vai adiando e adiando e adiando este início. Não entendo. Vamos tirar um pouco de dados. Ih, fogo, este homem está com medo mesmo, olha só. Um homem pequenino ali embaixo com um monstro à volta dele. Ele está paralisado, não é só com medo. Ter medo é uma coisa, todos temos. Eu tenho medo durante muito tempo. Ou seja, quase todos os dias eu sinto um medo disto ou daquilo, pequeno medo. Resta saber se a gente fica paralisados pelo medo. Este homem está um pouco paralisado pelo medo por causa de achar que é um desafio gigantésimo para ele. Mas ele quer muito, olha só, ele quer muito. E é engraçado porque ele sabe que se ele não fizer isto, ela não vai fazer isto. Se ele não fizer isto, não vai acontecer nada. Olha aqui, ele pensa nela o tempo inteiro. Para alguns de vocês, este homem pode trabalhar na área da saúde. Ok? Pode ser médico, enfermeiro, sei lá, trabalhar numa farmácia, trabalha com alguma coisa relacionada com saúde. Ele ou ela. Ok? E isto é só, eu tinha que dizer isto pode ser um sinal para alguém que vai vir aqui. Assim, isto é o símbolo do coração, não é? Claramente que há sentimentos aqui. Outra coisa interessante que eu vejo aqui, este homem quer ajudá-la na vida dela. Ele quer ser o elemento positivo. E aqui com a mão é a confirmação do que eu acabei de dizer. Quando nós damos a mão a alguém. Quando nós damos a mão quer dizer ajudar. E esta mão está aberta, também pode ser olá. Não é? Pode ser ele a querer dar-lhe um olá, dizer-lhe olá, quebrar o gelo, quebrar o silêncio. Olha aqui um terreno onde não se passa nada. Okay? Estas duas pessoas estão em silêncio. Podem já estar há algum tempo em silêncio. Ok? Ele precisa mesmo de controlar esta cena do ego dele, os monstros interiores. Ele tem muito medo e tem muitos diabinhos internos que fazem com que ele se veja a ele próprio às vezes sobre um olhar um pouco negativo e que faz com que ele fique inseguro e depois ele não se mexe. Ok? Eu vejo aqui ele a querer surpreendê-la e é possível que ele um dia acorde e simplesmente age e nem pensa, ok? Roda da Fortuna. São duas pessoas que ainda estão no destino uma da outra. Não é da cabeça dele. Talvez ele não o consiga esquecer também porque eles ainda têm um caminho a trilhar, ainda estão no caminho um do outro. E não é para esquecer. Há alguma coisa para ser vivida, tem que ser vivida, não é? É um bocado assim. Meus amores, muito obrigada! Eu fiquei muito contente com esta leitura, espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar continuidade a isto na extensão, vocês têm aqui um link em baixo, podem carregar e ver o trailer, ver se faz sentido para vocês avançarem comigo ou não, está bem? Muito obrigada por tudo, beijinhos a todos, até breve, tchau!